Boa noite. Já estamos ao vivo? Vamos buscar aqui. Por que parece que os homens não cuidam da relação? Esse é o tema da live de hoje. Por que parece que os homens não cuidam da relação? Antes de começar a live, antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou convidar você que ainda não me segue no meu canal, para você me seguir lá no meu canal no YouTube, canal Libertar Terapia Online. Vai lá, se inscreva, olha os vídeos, faz o seu comentário, dá like. E se você que está entrando aqui na minha live ainda não me segue, oi, sejam bem-vindos. Eu já vou chamar o convidado, porque vai ter convidado, né, gente? Porque se eu vou falar de homem, a live é para todo mundo, para homens e mulheres. Porém, se eu vou falar especificamente dos homens, nada mais justo do que ter um homem para participar da live e dar a opinião dele mesmo a respeito da sua própria vivência, do seu próprio... dar a sua opinião a respeito da relação. E por quê? Por que as mulheres se queixam tanto que os homens não participam da relação como nós mulheres? Por que existe essa queixa? Se você ainda não me segue, aproveita... Me segue aqui na minha página no Instagram. Se você não me segue no meu canal, corre lá no YouTube, eu espero, pode sair da live. Vai lá no meu canal, se inscreve, compartilha, dá seu like, dá sua sugestão, faz seu comentário. Aqui também vocês podem comentar durante o bate-papo. E eu vou fazer uma introdução antes de chamar o nosso convidado, que eu vou apresentar para vocês. Vou fazer uma pequena introdução sobre o tema e aí a gente vai conversar e vai bater um papo muito gostoso com esse cara que é muito legal, que é como se fosse meu irmão, né? É como se fosse meu irmão, porque é da minha família. E eu quis, na verdade, gente, convidar uma pessoa. Primeiro, eu fiquei dias, se não meses, convidando o meu namorado para sentar aqui do meu lado e participar dessa live. Só que ele tem muita vergonha. E além de tudo, e ele tá trabalhando também essa hora. Agora imagina só, a gente ia ter que falar um portunhol aqui para todo mundo se entender, para ele entender, para vocês entenderem. Mas ia ser muito bacana. Só que ele tá trabalhando e ele tem muita vergonha. Ele não quis participar. E eu falei, mas eu quero que um homem participe, porque eu vou falar de homem. E eu acho justo que os homens estejam aqui. Eu vou massacrar vocês, homens? Não, eu não vou massacrar, mas eu vou falar a verdade. E aí, é isso. E aí eu vou falar a verdade, ok? Então, enquanto eu tô falando aqui a introdução, entra aqui, primeiro, nessa setinha que tem, convida seus amigos a participar da live, aperta aí os coraçãozinhos, para subir coraçãozinho aqui na live. E aí, então, bora começar. Primeiro, né, que é realmente, gente, vamos começar, então, agora a falar muito sério sobre esse tema, que é um tema que muitas mulheres que eu atendo, casais ou atendimento individual, é uma queixa muito recorrente entre mulheres. Se vocês têm aí suas amigas, com certeza vocês já ouviram esse tipo de queixa. Pô, eu me dedico muito mais que ele, meu marido, meu namorado não se dedica à relação. Então, vamos conversar sobre isso. E aí, o que eu fiz? Pensando nessa queixa, eu selecionei algumas ideias aí que podem ser motivos para que os homens façam algumas coisas que levem a mulher a pensar que ela se dedica mais à relação do que ele, né? Realmente, se a gente for pensar, realmente é algo muito desagradável, né? Porque vamos pensar que o relacionamento é como se fosse uma empresa, certo? Então, são dois sócios no relacionamento. Um tá lá se dedicando, tá todo dia lá trabalhando, acorda cedo e se dedica tempo, e dedica esforço, enfim, dedica sentimentos, dedica emoções, várias coisas, e por alguma razão, a outra parte, o outro sócio, não está investindo, não está tão presente. Mas ele chega no final do mês e ele vai querer receber os lucros da empresa mesmo sem estar se dedicando tanto quanto o outro. Numa empresa, pode existir aquele investidor que vai investir só com dinheiro,
certo? Ele vai colocar o dinheiro dele lá na empresa todo mês e no final do mês ele vai receber o lucro dele. Na relação, não tem como uma das duas partes fazerem isso, né? Não tem como só um se trabalhar o processo da relação e trabalhar na relação para fazer a relação, para construir, né, a relação e tal, e o outro se beneficiar da relação sem participar desse processo. Então, por isso que é muito desagradável mesmo para a pessoa que se sente assim, né? Então, vamos pensar no relacionamento como essa empresa. Então, às vezes, muitos homens de uma forma talvez inconsciente, alguns de uma forma muito inconsciente, ele tem esse comportamento. Então, não necessariamente ele participa desse processo da empresa, mas ele chega no final do mês, ele quer receber e ele quer ter os lucros, né? E aí fica difícil. E imagina só, é muito difícil para esse tipo de homem, é muito difícil ele ter uma DR, por exemplo, porque ele fica totalmente sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, quando precisa ter uma DR. Porque ele não tá ali participando efetivamente da relação, no processo da relação. Ele tá ali na relação, mas ele não está participando efetivamente desse processo. Então aí eu vou convidar um homem para a gente estar debatendo algumas questões que eu levantei aqui. Eu fiz um link aqui de algumas questões para a gente debater e nada mais justo que debater isso com um homem. Então eu vou convidar ele aqui, vamos ver. Aqui. Ele é marido da minha prima. Minha prima é como se fosse minha irmã. Então ele, para mim, é como se fosse meu irmão, né? E eu escolhi uma pessoa muito aleatória que não tem nada a ver com psicologia. Eu poderia ter convidado um colega psicólogo para participar da live, falar psicologicamente como é que a gente vê tudo isso, mas não, eu queria a intenção, eu quero. Boa noite, eu fiz o convite para você, Ed. Chegou aí? Deixa eu fazer o convite de novo. Sim, tá convidado. Aí é só aceitar. Aê, vai entrar. Para participar da live, falar psicologicamente, como é que a gente vê. Não, eu queria a intenção, eu quero. Tudo bom? Boa noite, Oi, eu fiz o convite para você, Ed. Sabe Chegou o que aí? está acontecendo? Tá muito alto aí. Sim, Espera um tá pouquinho. convidado. Aí Tá. é só aceitar. Eu não sei o áudio de quem eu tô ouvindo. Boa noite, galera. Vamos chegando. Que o papo hoje vai ser bom. Vamos massacrar? Não, não vamos massacrar. Mas, ó, como fala? No, no grupo da família, a gente ficou brincando que a gente ia massacrar ele. Mas não, não vamos massacrar. Homens, a intenção não é massacrar vocês. Aonde está meu convidado, minha gente? Aonde está meu convidado? Sabe o que eu queria tirar? Esses cílios. Esses cílios desse filtro que está aí. Mas eu não sei como é que tira esses cílios, minha gente. Ah, tirei, pronto. Só que o meu... Tirei, que ótimo. Porque eu gosto dos meus cílios, que não dá pra ver, mas eles estão aqui. Cadê? Vou convidar de novo. Gente, não vamos massacrar homens. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Mas no grupo de família a gente brincou que ia massacrar. Eu já mandei o convite. Tô esperando ele entrar de novo. Então, assim, partindo dessa ideia, né, pensando nos defenda demais, partindo dessa ideia da relação ser como uma empresa e que os dois investidores têm que ser investimentos iguais, vamos debater então. Aí Cadê? Eu já te convidei. Aceita? Tararara. Aí, voltou!
Estamos vendo aí a pessoa, agora sim, agora eu não me ouço mais. Tem gente, tem homem aqui, ó, que tá assim, meu Deus do céu, nos defenda. São seus amigos. Eu tava, eu tava no notebook, aí vim pro celular, aí um não funcionou, vim pro outro. Agora eu acho que deu certo. Ed, obrigada por ter participado. Mas é que Imagina. eu achei muito importante ter a opinião masculina nessa live. É muito importante. É, você viu, né? Eu estava falando aqui para a gente pensar. Então, como é que quando eu falo assim com os meus pacientes sobre relacionamento e a mulher ou o casal traz essa questão, eu falo que a gente tem que pensar na relação como se fosse uma empresa. E daí são dois Sim, investidores, né? correto. Só que tem que ser aquela empresa que não dá para ser um investe só o dinheiro, então não tem trabalho nenhum, só bota o dinheiro lá, ao final do mês tira o lucro, e o outro trabalha todo no processo. Na relação não dá para ser um investidor assim. O que acontece é que quando a gente conversa com as mulheres e tal, as mulheres reclamam muito que elas têm a sensação, ou que elas percebem, ou que elas têm certeza de que o homem não investe, não participa da relação da mesma forma que elas. E aí nada mais justo que chamar um homem para participar disso, né? Eu, né? E poder e ser você, claro, porque daí a gente já se conhece também, e aí você pode dar a sua opinião e tal. É, eu já falei que você não é psicólogo, então você não vai ficar dando nenhuma opinião psicológica a respeito disso. Quer se apresentar, falar o que você faz, aproveita, faz o seu marketing, aproveita. Meu nome é Edmar, eu trabalho numa construtora incorporadora, a Patriani. Ela é uma construtora de empreendimentos médio e alto padrão e eu trabalho com vendas. E Ótimo, 2 anos já que eu estou nessa área ótimo. Ou comercial. seja, muito bom. Ou seja, gente, nada a ver, não é uma pessoa que vai ficar aqui filosofando ou falando psicologicamente a Não, respeito do tema. Não, não é. Mas é um homem casado, tem filha, já é casado faz tempo, tem uma experiência aí de relacionamento de muitos anos, sim, né? Então pode oferecer um ponto de vista muito legal de um homem casado e, enfim, com as suas experiências. Uma primeira coisa que eu coloquei, que eu acho que pode ser uma coisa que motiva essa sensação da mulher achar que o homem não investe na relação da mesma forma que a mulher, é pelo papel social que o homem ainda tem. Partindo da própria educação que ele tem desde pequeno, porque o homem parece que ele é educado, desde quando ele nasce, parece que ele tem uma missão mais pública, de tudo que é externo. Então, ele tem que resolver coisas externas, é ele que vai trabalhar, é ele que vai correr atrás das necessidades da família. É meio que o homem, ele é tudo que tem a ver com o externo. E a mulher, ela fica mais responsável pela vida íntima. O papel da mulher ainda é muito essa questão da vida íntima e menos dessa questão, teoricamente, menos dessa questão das coisas externas. O problema disso, o problema de educar os homens, ou dessa educação que os homens tiveram, é que hoje em dia esse negócio não faz mais efeito, porque hoje em dia as mulheres também trabalham. sim. As mulheres também saem, elas têm essa responsabilidade externa, mas elas continuam com a responsabilidade íntima da relação. Então, ela fica muito sobrecarregada, porque ela acaba tendo as duas demandas da relação como responsabilidade. Ela saiu para trabalhar, a mulher criou essa independência, coisa que anos atrás ela não tinha. Ela realmente ficava ali, era mais a coisa de cuidar da família e do bem-estar da relação. E o homem era o que ia para o mundo, ia resolver toda a necessidade, ia resolver todas as broncas.
Então, eu acho que o problema de pensar assim hoje, e talvez para os homens que foram criados assim, eu não sei se talvez hoje possa ser que os homens, os meninos pequenininhos de hoje, pode ser que estejam com uma educação um pouco mais diferente. Mas talvez as pessoas adultas, aí com seus 30, 40 e aí mais velhos, talvez foram mais educados, tiveram mais essa educação. E eu acho que complica mais, porque hoje a mulher não é mais essa mulher que fica em casa, é a mulher que sai, que vai trabalhar e que também assume responsabilidades fora. E quando eu falo cuidar de relação, eu estou falando de investimento de tempo, de sentimento, de emoção, de botar energia, de ações efetivas na relação, todo dia mesmo, para ter uma boa relação e uma relação com mais qualidade. Você acha que isso faz sentido ou não? Pode falar a verdade, tá bom? Eu acho que faz todo sentido, sim. O homem foi muito. Hoje não mais, mas foi muito criado para ser quem vai cuidar da casa do lado de fora. E a mulher foi criada de uma forma que ela cria do lado de dentro. E hoje se fala em inversão de valores, mas não é bem assim. Eu não acredito que foi uma inversão, é mais um equilíbrio. A mulher ganhou uma liberdade maior ou buscou uma liberdade maior e conseguiu, de uma forma igualitária, que ela também trabalha do lado de fora. Cuida da casa do lado de fora. Mas é o que você falou. Acumula, né? Porque ela trabalha lá de fora e tem que trabalhar do lado de dentro. E acontece isso na maioria. Muitas trabalham de dia na rua, à noite tem que chegar, fazer comida, cuidar de casa. Enquanto que o homem, alguns fazem, mas não são todos. Eu sou um que não faço comida. Você não faz comida? Pô, mas até eu tô fazendo comida, cara. Até eu que não fazia um arroz, meu amigo. Sem condições. Um arroz eu até faço, mas na panela elétrica. Sem chance. Se não for assim, não dá. Então, e aí é bem por aí mesmo. A mulher quer estar do lado de fora trabalhando, mas ela quer chegar em casa e ter um marido também que ajuda dentro de casa. Eu tento equilibrar isso aí, mas no fundo não dá, não. Você acha que é difícil mesmo? O fato do homem ser criado assim atrapalha um pouco. E essa geração que está vindo agora, ela já entra diferente. De forma que a mulher já trabalha fora. Então eles já vão crescer com uma mulher que trabalha fora e uma geração de homem que trabalha mais dentro de casa também. Vai ficar mais dividido. É verdade. Sim. E com outro conceito também, né? De participar das coisas. Acho que não só do que é burocrático, assim, da relação, mas também da coisa do cuidar afetivo. Então, de perceber algumas coisas na relação, no dia a dia do casal, mesmo que não more junto, né? Mesmo que seja ainda um casal de namorados que não tenham casado ou que não tenha se juntado aí para morar junto. Mas que muitas vezes também o que eu vejo é que assim, às vezes, o homem ele sente. Mas é aquela coisa assim, eu me dedico, mas é aquela coisa meio interna. Não, eu sei que eu amo, eu sei que eu me dedico. Aqui dentro de mim eu sinto isso. Mas não existe ação. Bem interna, isso, aquela coisa assim, bem aqui dentro de mim. Eu sei, eu entendo, mas não tem ação. E uma relação onde a gente só sente assim por dentro e não tem ações efetivas, não mostra, não fala, não tem uma ação, não tem ações mais profundas, ela não muda muita coisa. Porque é como se o outro não conseguisse perceber esse investimento, porque é um investimento só ali dentro. Não, eu tô sentindo amor. Eu tô entendendo. É só pra dentro. É só por dentro. E claro, gente, a mulher, ela não vai entender. Ela quer também ver ações, porque ela tem ações ali no dia a dia. Então, ela quer ver ações.
Vocês entenderam, homens? Vocês entenderam como isso é importante? Ações. Isso é uma coisa que eu falo pro meu namorado também. Isso eu falo pra ele. Ação, vamos lá. Vamos Eu- lá. É Ação. bem, é bem por aí mesmo. Eu até tento botar um pouco para fora o sentimento e mostrar um pouco mais do carinho. Mas a mulher é muito mais forte nisso. Ela Uhum. externa muito mais. Quer dizer, eu acho que a mulher, o tempo integral, ela é externa. Ela demonstra tudo. O homem, isso também é um pouco de criação. É um pouco que vem do tempo, que vem das raízes. E eu até tento ser um pouco mais externo, mostrar mais aquilo que eu sinto, mas é um pouco difícil. Confesso que é um pouco Uhum. difícil de colocar para fora. A mulher cobra mesmo. Exatamente. A mulher E a cobra mulher mesmo, do acaba homem ter falando mais. isso, né? Cobra uma atenção que ela acha que não existe. Existe, É aquela intenção interna tá que lá, fica só ali. tá lá, tá lá dentro. Mas é um pouco difícil. É É, aquela coisa, não, eu tô sentindo, tá aqui dentro. tem homens que conseguem exteriorizar isso um pouco mais. Mas não é a Uhum. maioria, não. É a minoria. Eu tento Então, ser um pouco mais afetivo, um pouco mais, demonstrar um pouco mais de carinho. Mas a mulher é muito mais. Ela tá anos-luz na frente. é, Eu sei que isso, tem isso, homens aí que são mais fortes nessa parte. Mas aham. generalizando, vamos falar assim, no geral, os homens são mais fechados mesmo e não põem para fora e acaba sendo cobrado. E acaba sendo cobrado. E fica difícil até ter uma DR, né, quando é assim, porque fica sem saber o que fazer. Mas na E DR, precisa ter DR. É na importante. DR DR é é bom. importante. Na DR é bom. DR, Né? É, DR é bom. é bom o homem ficar interior, para não ficar brigando. Deixa a mulher falar. Participe internamente também da DR. Não, É, aqui por dentro só eu entendo. por dentro tá se mordendo, querendo falar um monte, mas não fala nada, fica quietinho. Só tá Senão dá, ouvindo. senão dá conversa, né? Pois é. Então, eu acho que assim, de modo geral, quando eu falo com os casais ou quando é um atendimento assim individual, só com mulheres, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres. É interessante pensar sobre isso também, né? Parece que a mulher busca muito mais essas questões de se conectar com sentimentos, com emoções, do que os É, homens. Eu tenho paciente homem, mas a maioria realmente é mulher. e os homens mais É, fechados, né? os homens são mais fechados realmente, assim. É, então, assim, parece que a mulher está sempre cuidando mais de uma coisa que você falou, que são dos detalhes. Então, por exemplo, o casal marca uma viagem. A mulher, ela vai pensar em todos os detalhes. Ela pensa em tudo que vai fazer, como vai ser, no que tem que arrumar, e fica lá planejando, e fica. E o homem fica ali, assim, meio que esperando. Coadjuvante. Tipo, ele fica meio de coadjuvante. E é interessante porque o que ele acaba fazendo? Quando a mulher dá uma reclamada, ele vai lá e ele dá aquela desculpa de mais amor. É que eu não sei o que você quer, eu não sei, parece que nada te agrada. Então eu não sei o que fazer, vai que eu faço isso e dá errado. A mulher, outra desculpa que ela me dá, a mulher é muito difícil de decifrar. É melhor eu não tentar, porque senão eu não sei, mulher é muito enigmática. Homem fala isso. Alguns. Alguns falam isso. Alguns. Não, depois de um certo tempo de casamento, já Ah, não é tão enigmática, né? A gente já consegue decifrar um pouco mais. De começo é hum. mais difícil. Confesso que no começo era mais difícil, mas agora que eu tô casado faz No 13 começo. anos, agora eu tô casado faz Pô, 13 anos, então é um pouco mais fácil de decifrar o que tem que fazer, o que tem que, no caso de uma viagem, é o que tem que levar. Mas a mulher vai estar sempre pensando lá na frente. ela vai estar Vai sempre dar, pensando nos detalhes. vai, sempre. Às vezes acaba esquecendo alguma coisa, mas você tem que estar atrás só olhando. Ó, ela pegou aquilo, ela não pegou isso. Aí quando chega lá no lugar, ela fala, esqueci não sei o que. Aí você fala, tá aqui, ó. Aí Ah, você daí já mostra, tem aquela média, já faz a média. aí você Não mostra lembrei, valor, amor. né? Aí você tem que mostrar valor, né? Tá vendo como não é tão assim? Tá vendo como eu presto atenção? Daí já dá aquela É média. isso aí.
Outra coisa do detalhe, que é bem interessante pensar, que os homens realmente eles têm uma certa dificuldade de se atentar a detalhes, é que, por exemplo, acho que eu falei até esse exemplo, não sei se foi para você ou se foi para a Agatha, a mulher, vamos supor assim, o casal está assistindo alguma coisa na televisão e vê uma propaganda de uma loja de roupa. Aí a mulher fala, nossa amor, olha que roupa linda. E comenta, né? Nossa, adorei essa cor, essa roupa, esse estilo e tal. 20 minutos depois, se eu perguntar para o mesmo homem, cara, o que você daria de presente para sua esposa ou para sua namorada? O cara vai dizer, putz, Paula, não sei. Não Eu não sabe. sei não sei o que eu poderia dar de presente para ela. Eu não sei do que Então, ela gosta. Faz 20, 10 minutos, a mulher acabou de falar que ela gostou da roupa X. E aí você pergunta pro homem, o homem fala que ele não sabe o que ele daria de presente para a namorada ou para a esposa. Isso é muita falta de, assim, de detalhe, de prestar atenção nessas coisas. agora, se fosse ao contrário, a mulher sabe Ah, tudo que ele gosta. Sabe tudo que dá, tudo no momento certo. É bem por aí mesmo. ah. Mas, ó, vou te falar, não são todos, tá? Alguns homens Não são são assim. todos. Não, não. A Não gente já são tá numa todos. geração que o homem presta um pouco mais de atenção. É verdade. Isso do detalhe, por exemplo, o meu namorado, ele é muito detalhista. Eu acho que ele é até mais do que eu, para falar a O- verdade. Assim, falando em gerações, no passado, até digo que era bem por aí mesmo. O homem não atentava muito para a mulher e o que ela gostava, o que ela pensava, o que ela queria, qual presente dar, o que ela gostava de comer. Hoje o homem atenta um pouco mais, entendeu? Então, num caso assim, numa pergunta dessa fica fácil. O que você daria para sua esposa de presente, entendeu? Eu acho mais fácil. Hum. São coisas que eu, por exemplo, me atento no que ela fala. E, e aí fica mais fácil. Tem coisas tem detalhes que a gente não percebe mesmo. Uhum. Tipo assim, às vezes acontece. Pintou a unha e o marido não vê. Isso acontece mesmo. Mas eu não É. digo assim, não é de generalizando. Tem muitos que vêm. Mas eu acredito que a grande parte é aquele que é um pouco mais desatento. Mas em relação a mudanças, mas em relação a gosto, eu acho que é mais fácil de saber qual roupa quer, o que quer vestir, o que quer calçar, o que quer comer, um presente que quer ganhar, é mais fácil. Geralmente, quando eu faço alguma coisa, tipo surpresa, eu consigo agradar, porque eu conheço os gostos da minha esposa. Então é mais fácil. Nesse detalhe é mais fácil. Ah lá, Carlão. Carlão é seu amigo, amigo de vocês? Ponto pra vocês, Carlão, então. Carlão é meu Carlão, tá cunhado. ganhando ponto aí. A questão do detalhe é verdade. Eu vejo, meu namorado, ele é bem detalhista. Ele percebe várias coisas assim, até coisa de cabelo, coisa de gosto, coisas que eu gosto, ele percebe. E talvez ele seja até mais detalhista do que eu para algumas coisas. Eu percebo, mas eu acho que ele é um pouco mais detalhista do que eu. Acho que nessa coisa a gente inverte um pouquinho, assim. Aí precisaria fazer uma outra live para falar por que será que eu inverto nessa questão dos detalhes. Mas é legal, é legal. É São legal. detalhes, são detalhes. A mente tem essas falhas em relação a detalhes. Tem gente que é mais detalhista, tem gente que é menos. Tem gente que não enxerga nada. Passa tudo Sim, e ninguém sim. percebe, e não percebe nada. Em Mas de bastante modo coisa, geral, o homem é menos detalhista. é, De modo comparado, geral, comparado com a mulher, de modo geral, o homem é menos detalhista que a mulher. A mulher percebe mais as coisas. Eu é. concordo. E eu acho, uma coisa que eu percebo, não sei se você vai concordar, é que o homem, muitas vezes, ele não consegue se perceber como o homem cuidador do relacionamento. Ele que vai cuidar para manter a relação. Eu acho que é por causa disso que eu falei lá no começo, que o homem é das coisas mais para fora da relação, das necessidades e correr atrás, e a mulher das questões mais internas da relação. E, na verdade, os dois são responsáveis, né? Acho que é 50%, 50-50. Os dois têm que ter essa parceria e ser responsável pelo relacionamento.
Então, o homem, ele precisa, na verdade, para esse homem que não se atenta a detalhes, para esse homem que não participa efetivamente, para esse homem que fica só ali participando internamente, como a gente estava rindo, mas é uma verdade e isso incomoda, a gente riu, mas isso incomoda. Isso é muito ruim para a mulher, é desagradável. Mas a gente riu porque vamos deixar mais leve, mais divertida a live. É, tirar um pouco o Mas, na peso. verdade, é um negócio que incomoda mesmo. Então, assim, o homem precisa começar a se ligar e levar mais ideias para a relação, tipo, participar mais, perceber mais os detalhes das relações, ter ações mais efetivas, tipo, vou fazer isso, vou movimentar a vida, né? A gente tem uma vida junto, seja como namorado, ou seja casado, mas é uma vida que a gente está compartilhando. Então, eu preciso movimentar essa vida, ter ideias, e aí sim ele poder participar efetivamente da relação. Porque se ele não faz isso, ele não participa efetivamente da relação. Ele tá ali só, meio que tô aqui, É, sentindo tudo internamente. é mais saudável para o casamento, né? Faz Sim, parte da saúde do casamento o homem interagir, o homem participar. Eu vou te sim. falar, o homem até quer participar, mas ele é muito desatento. Em alguns, não são todos. Mas a grande maioria eu acho que é meio desatento com relação a esses detalhes. E como é E que é isso de querer participar, mas não, ele até tenta? Como é que é isso? ele sabe que tem que fazer, sabe que tem que fazer alguma coisa, sabe que tem que participar, mas acaba passando despercebido algumas coisas e acaba falhando. É Entendi. comum. Eu acho que é comum. Às vezes acontece comigo. Eu acredito que não é na maldade, tipo, não Não, é não. na maldade, ou não é uma coisa consciente. Ah, meu, vou deixar assim e vamos deixar que Não, ela não, resolve tudo. Eu acho que é uma não coisa é, meio não. inconsciente do homem fazer Que isso. já, que já vem de longe. São coisas que vêm de longe. Sim, Coisas que são que herdadas. vem, que vem da educação, do Sim, modelo também de relacionamento que é, viam, é né? verdade. Viu o pai, viu o avô, viu, enfim, viu tios fazendo dessa forma, e daí também vai reproduzir uma relação meio Acaba, parecida. acaba trazendo para dentro de casa. É bem por aí mesmo. Porém, é isso. O fato de ser educado dessa forma, para cuidar de tudo que é externo, não pode ser a causa para que o homem não consiga ter esse start assim de virar a chavinha e ter esse esforço para buscar meios de mudar essa forma que ele foi educado, porque também é possível mudar. Não pode ser uma justificativa, mas me parece que é um dos motivos que fazem com que as mulheres reclamem mais, né, da participação mais concreta dos homens na relação. Eu acho que esse é o primeiro de alguns motivos aí que faz com que o homem participe menos. Eu acho que tem a ver com essa questão da educação e dos detalhes. Mas é o que você falou, não, não tem que se apegar a isso, né? Não tem que se prender ao fato de que foi criado, de que isso vem, que é herdado. A pessoa Uhum, tem que ser uma constante mutação. Por mais que os antepassados viviam de uma forma diferente, uma forma que naquele momento para eles era certa, e hoje a gente enxerga de uma forma errada, a gente tem que viver numa constante mutação e tentando melhorar a cada tempo. sim. Existem muitos meios para isso acontecer, a pessoa tem que ver, tem que enxergar que não está sendo bom, não está sendo agradável, está atrapalhando meu casamento, e buscar meios para melhorar isso aí. É assim que eu acho que tem que ser. Sim. Uma segunda coisa que eu penso é a questão dos próprios, de como o homem lida mesmo com as questões emocionais, que eu acho que também vem de uma educação. Que eu acho que o homem ele tem uma educação, de certa maneira, uma educação emocional mais pobre nesse sentido do que a mulher. Porque ele não é estimulado a decifrar emoções, o que está sentindo, emoções, sentimentos, ele não é estimulado desde pequeno a, a, a decifrar o que ele mesmo sente para poder decifrar o que o outro está sentindo, o que o outro, quais as emoções
que ele tem e quais as emoções que a outra pessoa pode ter. Eu acho que é fruto também de uma educação mais machista, onde o homem não pode mostrar muito o que está sentindo. E É, aí fica, quando ele cresce, fica difícil também dele decifrar dele mesmo e do outro. Então a mulher está ali sentindo e precisando, tem todas as necessidades emocionais dela, que ela gostaria que o homem atendesse, e ele não consegue decifrar isso. Não não é que ele não enxerga. quer, ele não enxerga, porque às vezes é difícil ele enxergar nele mesmo. É verdade. Tipo, o que que eu tô sentindo? O que que é isso, né? Mas e aí fica talvez uma contradição, uns questionamentos, pode ser que existam uns questionamentos internos, assim, mas, pô, de ser homem, pô, mas eu sou homem, eu tenho que ser forte, como é que eu tô me sentindo de determinada forma? Se é que consegue decifrar o que, quando consegue decifrar o que sente, porque muitas vezes não consegue. É uma criação muito machista, né? Uhum, É uma criação de que o homem tem que ser muito macho, não pode chorar, e que a mulher é um sexo frágil, qualquer coisa quebra. E aí fica. A pessoa cresce, o homem cresce enxergando isso, aí fica adulto, continua durão, e a mulher, quando chora ou quando precisa de alguma coisa, ele não enxerga, porque isso faz parte. Isso já faz parte da mulher ser o sexo frágil, como antes era falado. uhum. Coisa que hoje não é mais. Mas, quer dizer, eu não creio que nunca foi. Eu creio que nunca foi. Mas antes era assim que era visto. Então, esse fator deixa o homem um pouco cego em relação a isso. Ele não enxerga nem nele, quanto mais na mulher. Então, muitos acontecem isso. Hoje já está mudando um pouco mais, né? O homem já consegue enxergar melhor. Eu, eu consigo enxergar um pouco dos meus sentimentos, dos meus traumas, dos meus transtornos, e consigo ver um pouco mais na minha esposa. Mas ainda assim eu sou falho nisso. Mas Uhum. eu tento enxergar mais em mim para tentar corrigir. Mas que é um pouco difícil, é. Mas eu acredito que É, é um assunto que mais para frente já não vai existir tão forte. Vai ser menos. O vai homem ser mais mesmo. machista e a mulher mais frágil. Hoje já tem tanto casamento que o homem é mais frágil e a mulher é o macho da casa, né? Pois é, eu acho que existe isso. E aí, para o homem, porque existe uma coisa, tá, por exemplo, no momento que ela tá com duas emoções que são totalmente opostas, atuando no mesmo momento. E imagina só para o homem lidar com isso. Se ele tem essa dificuldade de identificar as emoções, de decifrar emoções e tal, e tem momentos que a mulher tá ali, ela tá chateada, ou ela tá num momento onde tem duas emoções totalmente opostas atuando no mesmo momento. Então, na mesma hora que ela tá de um jeito, ela tá de um jeito totalmente oposto àquilo. E para o homem isso é muito difícil. É, Quando eu atendo casais, eu vejo que para o homem entender isso é realmente muito difícil. É difícil. Ele, em geral, e aí o que que ele faz? Em geral, ele não vai querer saber muito disso, porque ele não sabe lidar. E então ele meio que, quando está numa situação assim, ele tenta dar uma esquivada, ele não vai querer saber muito disso, e a mulher ali necessitando daquela coisa. E se tiver que debater isso, ele não vai querer debater, ele vai querer trava, fugir. Ele vai o quê? ele trava. Ele trava, o homem trava, ele vai querer sair fora, ele não vai querer falar sobre isso, porque ele não tem familiaridade desse trato com emoções. Ele não tem esse trato. Mas é uma coisa que também o homem, hoje, sabendo disso, sabendo que para ele é difícil, que ele teve uma educação assim e tal, que é uma educação machista, ele pode buscar informação a respeito disso também. Ele Correto. pode buscar uma terapia, por exemplo, para ele poder saber lidar com as emoções dele, para ele conseguir compreender um pouco as emoções da pessoa que está com ele. Ele pode buscar meios porque isso ajuda até ele mesmo, né? Porque afinal de contas é homem, mas homem chora, homem sente, homem tem fragilidade, Chora homem escondido.
Tá vendo? Tem que chorar escondido. Só, Eu, eu, só que é eu, isso. eu acho que é isso mesmo. Mas ele tem que primeiro enxergar, né? Se ele enxergar que tem esse tipo de falha, ele tem caminhos para buscar essa melhora. Até mesmo porque, pela saúde do casamento. Porque senão não tem. Sim. Não tem casamento com um lado só, né? Casamento é É, 50%. É 50 para cada não tem lado. casamento. Se só a É mulher estiver verdade. levando, se só a mulher estiver empurrando, uma hora ela perde a força. E aí não anda mais. Muitos casamentos É separam por causa verdade. disso, porque o cara não busca melhorar. E acaba a mulher indo até onde aguenta, depois sai fora, separa. Então, o homem que pensa, o homem que não quer separar, não quer perder o casamento, não quer perder a família, ele tem que buscar um tratamento, ele tem que enxergar aquilo que está errado nele, aquilo que a mulher está cobrando e tentar uma mudança, né? Uma melhora. E Sim, aí acho que a terapia é um caminho adequado para isso. exatamente isso. O homem precisa começar a cuidar das próprias emoções para, na relação, seja no casamento, seja no namoro, para quando surgir esse tipo de coisa, ele não ficar perdido e ele não fugir. Ou porque é isso que acontece, ou acaba gerando uma briga, porque daí a bomba explode, acaba gerando briga, ou o homem foge, ou o homem não quer, esfria, ou não quer saber disso. E se isso acontece sucessivamente, é o que você está falando, vai chegar uma hora que a relação não tem como sustentar uma relação assim. É, Então, se não foi educado para isso, porque a gente viveu e ainda vive uma educação muito machista, precisa buscar formas. Então, busca terapia, vai entender que você pode sentir sim, que você pode chorar e não precisa chorar escondido, você pode chorar na frente das pessoas, não tem problema nenhum. Você pode chorar na frente da sua mulher, não tem problema nenhum, da sua namorada. eu não Mas tenho esse problema. não, aqui desse lado também não. Eu acho que aqui o que eu vejo assim do meu namorado, ele às vezes ele pode ter dificuldade de expressar alguma coisa, mas ele sabe escutar muito bem. E isso é muito legal da parte dele. Olha, É, eu tô ganhando uns pontos aqui, tá não. enchendo, tá enchendo a bola. Eu tô enchendo a mão. Ele sabe, mas é verdade, ele realmente sabe escutar. Ele sabe escutar. Você me É, conhece, então você sabe também, você conhece a família. Porque você é da família e você sabe como que a gente é, né? A gente fala mesmo. eu aprendi. Eu aprendi a escutar. Você aprendeu ali. Então, Eu era assim, mais difícil de escutar, mas hoje eu consigo. Hoje eu aprendi a conversar, a ouvir mais e falar menos. Porque isso é um erro, não é do homem, não é um erro humano. O falar muito e ouvir pouco. E, e aí, quando a gente vê que o assunto é um assunto que a gente tem menor conhecimento, eu acho que a pessoa tem que deixar de falar um pouco e ouvir mais para aprender mais. E, e isso é isso verdade. só traz crescimento, né? Isso é verdade. Isso é para os dois lados. Daí eu acho É, tanto homem quanto mulher. é, A gente poder saber ouvir a outra pessoa. E eu acho que isso é tanto homem quanto a mulher. é. E faz toda a diferença na relação. A primeira coisa, né, para a gente poder entender o que o outro está sentindo é a gente conseguir se calar um pouco para poder ouvir o que o É, outro tem para dizer, mesmo que a gente não porque, concorde. porque senão fica só de um lado, né? Fica só de um Uhum. lado. Tem que ser igual, tem que ser igualitário. O casamento é uma troca recíproca. Tem que ser igual para os dois lados. Se for para um lado só, o casamento não vive. Não tem força, não Sim. vai longe. Uma outra coisa que eu pensei a respeito desse tema é que eu acho também que o homem, ele foi, né, indo por essa linha meio machista ainda, ele é meio que educado, eu acho que tudo é isso, né, vem da educação desde criança. Ele é meio que educado para ser como tipo um herói. Então é aquele que vai resolver as coisas quando tiver aquele grande problema. Então, tipo, não, daí sim, daí eu sou o cara, meu, eu sou o homem, eu vou lá, então eu vou resolver isso aqui. Eu vou salvar a princesa. O problema é que já
a gente já não vive mais como princesa, né? Que é aquilo, a mulher já não tem mais esse papel da princesa que quer ser salva, né? Daquela coisa. Então o homem acaba aparecendo só na hora de resolver o problema quando ele tá ali muito grande, porque ele tem que ser o herói. O papel É. dele é ser tipo o herói que vai lá e O vai que resolver e resolve. vai salvar. Mas resolve só na última hora. Isso, porque daí a última hora é quando o problema tá grande. E o herói É, resolve só problemão. é isso mesmo. Herói não fica atento a esses probleminha aí do dia a dia, essas coisinhas Não, pequenininhas. Não é. Eu acho que isso tem a ver com essa questão do homem ser criado para ser herói. Então ele só eu, vai aparecer na hora que tiver o boom. é isso mesmo. Eu também acho a mesma coisa. Você acha isso de verdade? Porque eu não sei, eu posso estar viajando. Eu acho que a maioria, não são todos, mas a maioria. Tem homem que fica mais atento aos problemas surgindo e já quer cortar o mal pela raiz. Hum, Mas acho que a maioria, ele espera as coisas ficar ferver. Mas depois que pega fogo, quem vai lá apagar? que daí ele É, vai o, salvar tudo, salvar a o homem é mais família. tranquilo, né? É o homem mais tranquilo. Ele acha que, a hora que pegar fogo, eu consigo apagar. A mulher já Pois acha que não é, tem nem que pegar fogo. pois é, Então, gente. aí a mulher começa a ficar louca antes. Não, E eu acho as que isso coisas não tem a podem ver com acontecer. isso. É tudo Exato. Eu criação. acho que tem a ver com essa coisa de ser herói. É. A criança, o menino, né? Ele cresce já com aquela forma de você é super-herói, o pai é o super-herói. Aí o filho vai crescer um super-herói. E isso vem, né? Entra na mente quando é pequeno. E não sai nunca. Então Exatamente. Eu ele acho vai que ser é por sempre o isso. herói. Exatamente. Cresce daquele jeito. Na escola, ó, ninguém pode mexer com sua irmã. Se mexer com sua irmã, você bate. Ninguém pode. Nossa, é verdade. É essa criação. A irmã pode ser É até mais velha. verdade. A irmã pode ser até mais velha, mas o menino não pode deixar. Então ele é o super-herói mesmo. Ele cresce assim. E quando cresce, ele tem que ser. Então o negócio pode estar pegando fogo. Chega no último momento, ele vai lá e resolve. Aí sai por cima, né? Ah, foi o que resolvi. Oh, meus queridos! Não é assim, meus queridos. Mas, ó, Não, a vou te gente. falar, a gente volta na geração futura, né? As crianças de hoje já pensam diferente. Eles vão estar Por mais favor. atentos aos problemas que estão se levantando, problemas que estão surgindo. As crianças de hoje são Sim. mais inteligentes, né? Eu vejo pela minha filha. Minha filha faz coisa que Ah, eu nem imaginava fazer com a 12, sua filha eu nem 13. falo sobre ela. Com 12, 13 eu não pensava em fazer o que ela já faz hoje tranquilamente. Então, então dá para entender Da como é que sua vai filha eu ser. nem falo porque ela é sensacional. É, então já dá para entender o que vai ser assim o futuro, né? As crianças vão ser mais atentas, os meninos vão entender um pouco mais a cabeça das mulheres e vamos tentar fazer com que a geração seja melhor, né? Do que a Sim, nossa. vamos tentar. Mas eu acho que isso tem muito a ver com essa educação mesmo. E, na verdade, fica difícil para o homem lidar aí com essas coisas do cotidiano, da vida real, que na vida real nem sempre existe grandes problemas. Então, ele fica ali meio que sem uma atuação, vamos dizer, porque não existe um grande problema. Nem sempre na vida cotidiana existe grandes problemas para solucionar. Então, ele tá ali na dele, porque ele só tá esperando a hora que o negócio pega fogo, como você disse que tá ali no último que já explodiu, que já tá pegando fogo, daí ele vai lá e resolve. Só que o problema é que na vida cotidiana não vai existir problemas pegando fogo todos os dias. E daí o que a gente sente, a gente mulher sente, a gente sente falta de vocês atuando todos os dias. Entendeu? Travou. Tá me Não ouvindo? estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Aqui tá normal. Não estou te ouvindo. Eu acho que as pessoas estão ouvindo a gente normal. Será que eu te Não. chamo de novo?
Tá ouvindo? Sim ou não? Eu vou te chamar de novo. Peraí que eu vou mudar de lugar. Tá. Quando você estiver me ouvindo, me avisa. Vem pra sala. Senta no sofá. Ouve. E aí a gente aproveita e conhece sua casa. Agora eu tô te ouvindo pelo da Agatha. Não, mas é uma Agora tá me ouvindo? Não aumenta? Então tá. Mas vai dar. Beleza. Que eu tava dizendo, deixa eu só ver se eu não estou me ouvindo agora, né? Peraí. Não, acho que eu não estou me ouvindo. Que eu tava dizendo que um grande desafio, então, é esse: o homem estar participando da relação todos os dias. Agora ela tá se ouvindo por causa do céu. Porque, sim, eu tô me O que ouvindo. que é isso aqui? Isso que é pra virar. Tá me ouvindo? Bem ou não? Apareceu uma mãozinha aí. E me ouvindo também. Sim, Eu tô te ouvindo, mas tá ouvindo. chegando com delay, por causa que eu tô ouvindo pelo da Agatha. Tá. Será que se você sair e entrar de novo, funciona? É que eu não sei como tirar você agora daqui Não e pode chamar convidar de de novo? novo. É que eu não sei fazer isso. Eu não sei tirar você. Aê, saiu, agora eu vou entrar. Vamos ver, gente, se funciona. Fica aí, segura porque o papo tá bom, minha gente. Segura porque o papo tá bom. Vamos lá. Vamos continuar. Chamei ele de novo, chamei. Tá me ouvindo? Agora voltou. Aê, voltou. Daí, para finalizar esse terceiro ponto que eu falei do herói, eu acho que o quê? Que o homem, então, ele tem, para a mulher sentir que ele participa mais, ele tem, então, que entender que ele não precisa ser o herói. Ele pode participar das coisas cotidianas mesmo, das coisas mais simples. Ele não precisa esperar ter um grande problema na vida, porque nem todos os dias vão ter grandes problemas. É verdade. Mas, né? E aí, assim, não precisa ser o herói, então. Basta estar ali participando do processo, efetivamente, não só ali por dentro, como a gente falou lá no comecinho, mas que ele possa, então, participar, que ele não precisa ser o herói, porque na vida cotidiana não existe problemas, grandes problemas, todos os dias. Existem pequenos problemas e o homem pode estar ali junto, participando. Mas Não não, precisa. olha, não vai perceber. O problema é quando é pequeno, não tem por que resolver tão rápido. E aí é aquilo, vai deixando, vai protelando, né? Até o circo pegar fogo. E a mulher vai ficando Então, tá doida. vendo? A mulher vai ficando doida, que o negócio tá pegando. E ela tá vendo que não tá tendo solução. E aí quando ele vê que tá, o circo tá pegando fogo e a mulher tá doida, aí ele vai lá e resolve. Olha lá, Fácil. daí a gente fica, pô, mas por que não participou tudo antes? Eu carreguei tudo isso sozinha até agora você vem e vai querer resolver? Por que você não veio antes e participou do negócio antes para não deixar o negócio explodir? Daí a gente volta de novo. Aí- Parece aí- que o homem não participa da relação como a gente. Por Vou isso te que a mulher falar. fala isso. A gente tenta. A gente tenta estar Por ali à dentro. altura. A gente tenta estar ali à altura. Mas como eu falei no começo, a mulher está anos-luz na frente, né? Ela já é criada dessa forma. Não me venha com essa de que a mulher está anos-luz na frente, porque senão vocês nunca vão querer se esforçar para mudar essas coisas. Não, eu vou te falar, eu até me esforço para ficar ali, ó, para chegar junto, para estar na mesma altura. Eu até me esforço. Parece que não, mas eu até me esforço. Mas nunca chega. Quando você pensa que está chegando ali no mesmo nível, aí ela faz alguma coisa e fala, pô, caramba, ela tá lá na frente. É difícil, meu. Difícil lidar com mulher. É difícil lidar com vocês, né? Olha lá, o Carlão falou que ele acha que podemos ser herói nos detalhes. Ele comentou ali, ó. O Carlão é Eu acho que falastrão. eu acho que podemos ser heróis nos detalhes. Bom, uma outra questão que eu coloquei aqui,
que eu acho que a reclamação da mulher também tem a ver com que o homem também ele foi criado para lidar com problemas, com as coisas. Lembra que a gente estava falando de coisas externas e a gente está Sim. falando agora do problema? Então, quando não tem uma situação grande, é isso. Ele não vai aparecer. E daí É. a mulher vai sentir Quando que as ele não coisas- está. É bem por aí mesmo, é o mesmo assunto. Quando o É o mesmo assunto. quando o negócio é pequeno, ele não dá a devida atenção. Pois é. Aí a mulher, como já se antecipa, que as coisas nem acontecem, a mulher já resolve. Aí o problema não acontece. É só aquele Mas aí negocinho. sabe. Pois é, só que isso tem um problema. Eu vou contar para você, homens que estão aí participando, para você, para os seus amigos, os homens que estão participando dessa live, eu vou contar qual é o problema disso. O problema é que existe uma outra área, tipo, o trabalho de só resolver as coisas não é o suficiente, porque existem outras coisas que também são importantes na relação. E o homem muitas vezes não cresce com essa habilidade de solucionar outras coisas que envolvem a relação, que não são esses problemas que quando explode. E aí o que acontece? Parece que quando eu estou conversando assim com casais, parece que o que falta na vida, no relacionamento, é meio que uma falta de linguagem, ou uma falta de trato, ou uma falta de vocabulário até para solucionar algumas coisas que não são problemas grandes. Porque ele foi criado só quando o problema é grande. Então, se não existe um problema tão grande, eu não sei como tratar isso. Me falta trato, me falta vocabulário, me falta talvez algum conteúdo aí que faz com que o homem trave e ele não participe desse processo antes que o problema se torne um problema grande. Os problemas que não têm a ver com coisas externas, os problemas que têm a ver com coisas internas numa relação. Enquanto isso não explode e não vira um problema grande para o homem ir lá e resolver, me dá a sensação de que falta para o homem um certo trato ou uma certa linguagem para lidar com essas coisas. E aí fica difícil dele participar de uma coisa que ele não tem habilidade, que ele não tem um vocabulário para isso. Você fala assim, problemas internos, problemas emocionais. A grande maioria acha que não tem problema emocional, né? Já começa por aí. Já. Eles não enxergam, a maioria dos homens não enxerga que tem problema emocional. Acha que psicólogo é problema de quem é louco. Ah, não preciso, nunca precisei disso. Homem não precisa de psicólogo. A maioria. Eu acho que se todos fizessem terapia, se todos procurassem um psicólogo, os casamentos seriam melhores. Porque eles iam enxergar muita coisa que não enxergam. Sim. E aí eles poderiam entender um pouco mais desses sentimentos, desses problemas interiores que eles não conseguem enxergar e acaba acarretando problemas exteriores. Problemas dentro de casa, dentro do casamento, problema entre pai e filho, entre marido e mulher, entre filho e pais. Porque os pais também cresceram, mesmo cresceram daquela forma que os nossos pais, que já cresceram, mesmo daquela forma que eles foram criados, eles não vão conseguir ver essa mudança que a gente hoje consegue ver. E a gente tem um trato com eles. Então a gente também tem que entender que eles não enxergaram, não tiveram essa oportunidade de enxergar. Então, se a gente não conseguir entender os nossos próprios problemas interiores, esses exteriores que acontecem entre a família, eles não vão conseguir. Então vai passar em branco. Por isso que eu falo que a terapia era o melhor caminho para todos encontrarem
as devidas falhas que tem. E uma coisa que eu acho que o que entra nisso, que eu vejo bastante, é que quando o homem se depara com isso, ele vê que ele é impotente diante de algumas questões, das questões emocionais relacionadas a ele mesmo e relacionadas ao casamento ou ao namoro, e que ele é impotente, ele não sabe lidar com isso porque falta trato, falta uma linguagem que ele não tem, e ele se sente impotente. E um homem, eu percebo que um homem, quando ele se sente assim, ele foge totalmente, porque é muito difícil para o homem lidar com, estar cara a cara com a impotência. Justamente porque ele tem que ser herói, né? Então, como é que um herói pode ser impotente diante de alguma coisa? É isso aí mesmo. Ele tem que ser machão, né? E aí, quando acontece esse tipo de português, coisa, claro, e quando acontece essas coisas, ele fica impotente. E aí é tarde, né? Às vezes o problema já é crônico e não tem, é difícil de resolver. Ou a idade já vai avançando e aí já fica muito mais difícil de lidar com esse tipo de problema. Então, eu acredito que a geração que vem, eles vão estar mais atentos ao fato de procurar entender os problemas psicológicos e procurar um psicólogo, uma terapia, para se autoconhecer. Eu acho que isso já está acontecendo. Eu conheço muita gente que, se fosse no passado, ia falar, você está indo no psicólogo, você tem algum problema. Eu conheço muita gente que vai e não tem problema nenhum, só vai porque tem que ter uma terapia, tem que ter uma conversa, tem que conversar, tem que se autoconhecer. Mas antigamente não existia isso, não. Quem vai é louco. É verdade. Hoje já tem bastante gente que faz isso. Eu acho legal. Eu acho que essa geração que vem vai ser cada vez mais. Então vão estar mais atentos a esses problemas psicológicos que vão se desenvolvendo com o passar do tempo e que vem de criação, né? E falando numa coisa de criação, tem uma coisa que eu acho que influencia também, uma coisa que vem de mãe. Porque a mãe, a gente quer, né, o homem, a gente tá falando do homem, assim, então o homem cresce com a mãe falando assim, bom, em geral, né? Em geral, sempre falar generalizando. Ai, meu filho, meu amorzinho, eu amo tanto você, eu amo você só por você existir, meu coisinha, e nananã. Só que daí, quando cresce, o homem tem que entender que a mulher, ela não é assim, ela não vai amar você só por você existir. Não é a mãe dele. Ele vai ter uma imagem. Nós não somos a mãe. Se ele for criado assim, ele vai ter uma imagem. Você por você existir, mas por você atuar também, porque você precisa fazer, meu amor. Isso acontece mesmo. O homem é criado de uma forma assim, bebezinho, e aí ele cresce, a imagem de mulher que ele tem, a imagem de mulher que ele tem é de mãe. E aí ele vai querer que a esposa dele trate ele igual mãe. Aí, ai, meu amorzinho. É difícil. Te amo só pela sua existência, eu já te amo. Sim, pela sua existência, meu amor, mas pelo que você faz também. Vamos lá, vamos mostrar o que sente. Não vem com essa coisinha, eu te amo, faço as coisas aqui só internamente por dentro, porque não funciona. Mas eu acho que hoje em dia já não está tanto assim, não. Já tem muito homem que já desvencilhou da mãe, da mulher materna, da mãe que fazia tudo, que cuidava de tudo, que resolvia tudo para o filho. Hoje muitos homens, esposos, eles resolvem algumas coisas que antigamente eram as mulheres que faziam. Tem coisas de dentro de casa que antes era só a mulher que fazia. Hoje os homens estão fazendo, estão participando de uma forma mais tentando ser igual ou tentando não ser o que os pais, os avós foram. Que eu acho que já se enxerga isso de forma diferente. Sim. E eu acho que tem uma coisa que você falou meio que, acho que foi no começo ou no meio aí da nossa conversa, que você falou, no começo eu era de tal jeito e tal. Eu acho que tem coisas que no começo o homem faz mais ou presta mais atenção, porque também existe uma coisa da conquista. Então, quando ele quer conquistar, ele vai e faz alguma coisa, ele presta atenção, mas existe uma coisa que é a manutenção do relacionamento. Não é só na conquista, meus queridos.
Essa questão da conquista vem muito tipo de, se a gente for falar historicamente, o comportamento do homem e da mulher, né, a diferença entre comportamento de homem e de mulher, vem de uma questão de época, tipo, época das cavernas mesmo, assim, um Neandertal, assim. Então, assim, o homem era muito de caça. E a gente traz isso até hoje. É machista falar isso, a mulher é mal, porque isso é até neurologicamente falando. Por mais que nós tenhamos evoluído, existe essa questão. Então, o homem, ele, quando no começo, sim, ele vai fazer algumas coisas porque ele está muito familiarizado com a conquista. Porque isso vem, é uma herança genética que vem desde essa época. Essa familiarização do homem com a conquista. E detalhe, o Mas, de mundo novo, animal ainda é assim, né? exato, o mundo animal ainda é assim. Então, não me interprete mal, eu não estou sendo machista nesse momento, não é isso que eu quero dizer. Mas, historicamente, falando evolucionalmente, existe essa palavra? Não sei. Falando, né, da questão da evolução da espécie, a gente carrega algumas coisas ainda. E o homem carrega essa questão da conquista, E aí, né? no De começo, conquistar ele é as de uma coisas forma, e tudo. no começo ele age de uma forma e depois ele relaxa com relação a isso. Pois é, É, mas existe eu- uma questão de manutenção depois daquilo que você conquistou. Então, você conquistou a mulher, você conquistou o relacionamento, mas precisa da manutenção. E não existe um curso, ou talvez existam poucos cursos, que ensina o homem a fazer a manutenção daquilo que ele conquistou. E isso é importante ter numa é, terapia, num grupo, às vezes num grupo religioso que frequenta, que tem um grupo de casais e que trabalha a questão da manutenção, enfim, algum lugar onde o casal, seja casado, seja namorado, possa trabalhar a questão da manutenção da relação, porque não é só conquistar e depois ficar lá bonito achando que já tá tudo bem, tá tudo resolvido. é, Tem isso também. é, em relação à manutenção, eu tem que ter, a manutenção tem que existir. Tem que, mas tem que ser, assim, é constante a manutenção no casamento. Porque, voltando, né? Se não tiver manutenção, o casamento acaba. Não existe como empurrar de um lado só, não tem como ter força de um lado só. Mas, com relação à conquista, tem muitas atitudes que o homem tem no começo, que é aquilo que você falou, que vem de primata. E aí acontece até hoje. Uhum. E o homem age de uma forma na qual a mulher gosta, simpatiza e passa a aceitar. Só que tem muita mulher que não entende que tem atitudes do homem que foi para aquele momento. E na sequência, aquela atitude não condiz mais. Foi mais para a Sim. conquista. Mas tem mulher que quer que aquilo continue. E aí, às vezes, o homem não consegue. Porque ele não está no momento de conquista. Ele já conquistou. Ele não quer mais Olha só. conquistar. Então, às vezes, o cara está ali tendo uma vida normal, porque ele já conquistou. E a mulher Já acha que tá. ele tem. E a mulher acha que ele tem que conquistar constantemente. Eu não sei se é uma coisa Entende? legal o cara ficar conquistando, 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 porque ele vai ter aquele negócio de conquista dentro dele. Eu acredito que quando ele já tem a pessoa, ele não tem mais que ter o espírito do conquistador, e sim do mantenedor. É uma visão diferente. Mas tem mulher que acha que o cara tem que continuar conquistando. Acha que isso é manutenção. Eu não enxergo assim. Então, isso é uma opinião Você minha. enxerga a manutenção. Entendi. Você enxerga a manutenção diferente do ter que ficar conquistando todos os Sim. dias. A conquista já aconteceu. A conquista é Entendi. um momento diferente. A pessoa é até, Isso é uma coisa é até involuntário. As atitudes que ele tem na conquista são diferentes do que ele tem para manter. É involuntário. Aquilo está na criação. Ele cresce pensando, é assim que tem que agir, assim que tem que ser, quando encontrar uma pessoa, que não sei o quê, e encontrar mulher, ele tem que agir de uma forma. Senão ele não conquista. Aí ele agiu daquela forma, já conquistou e tal. Aí a mulher quer que ele continue agindo daquele jeito o tempo todo. Às vezes não condiz com o fato, eu digo assim, de casamento. A pessoa está casado e está tendo atitudes de um conquistador. Entendeu? Uhum. Eu acho que o conquistador, ele tem que deixar de lado. Ele não tem mais que ser conquistador.
Até mesmo porque se o cara continua conquistador, ele vai continuar conquistando. E eu não enxergo Ele dessa tem que forma. manter. É Ele diferente. mantém Ele a mantém relação. o que ele E já eu acho que é conquistou. isso, então. Ele tem Acho que que é isso manter que aquela pode. que ele já conquistou. Entendi o seu ponto de vista. E aí eu acho que entra toda essa questão da participação mais efetiva do homem. Para ser essa pessoa que mantém, ele precisa mudar essas coisas que a gente conversou aqui, para ele É conseguir isso aí. manter e ser esse sócio da empresa, vamos dizer, que faz 50%. 50% e a mulher o outro 50%. É Ele, isso aí. então, assim, na sua visão, ele não precisa ficar conquistando todos os dias, mas ele precisa ter ações que vai manter, que vai movimentar aquela relação, que vai dar É isso aí. movimento, vai dar vida, vai dar ideia diferente, coisas diferentes, porque a rotina também vai mudando, né, na medida que É vão isso aí. passando os anos. A Os rotina dois vai mudando. mudam, É isso mesmo. as duas pessoas mudam também conforme vai É, passando. E se tem filho, a rotina muda. E se tem outro filho, a rotina também muda. é isso E o mesmo. caso, e as duas pessoas com as experiências individuais que elas têm, porque continuam sendo duas pessoas individuais, né? Duas pessoas únicas, É, compartilhando a vida. Então, são pessoas que mudam também. Então, acho que isso que você está trazendo de ser essa pessoa que mantém a relação, é isso que o homem precisa se movimentar, então, para fazer, para que não exista mais essas queixas de que o homem não participa tanto da relação quanto a mulher. Porque, de verdade, às vezes para o homem é muito importante a questão do trabalho. O trabalho para o homem é uma das coisas, e eu acho que para a mulher também, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então, o trabalho, ele traz muita riqueza em vários sentidos. Na nossa sim. autoestima, de chegar em casa e ter coisas para conversar e falar de ideias, e se está trabalhando em casa, a ideia que teve, e se está trabalhando fora, as coisas que aconteceram. Então, eu acho que o trabalho é uma questão muito importante. E o homem, eu vejo o homem muito atento a isso, até porque ele foi educado, né, como a gente falou, para as coisas externas. Porém, eu arrisco dizer que se o homem não começa a ter esse movimento de manter a relação, e se ele levar um pé na bunda, desculpa a palavra, mas é bem essa, quando ele leva, ou se ele leva um pé na bunda, eu acho que dói tão igual ou mais, do que se ele perder o emprego, cara. Porque ele não conseguiu manter. Porque ele não conseguiu manter, ele vai estar de novo diante de uma coisa que ele foi impotente. E homem É isso aí. diante de uma impotência, o homem, ele pira, assim, tipo, como que eu É, não consegui? é isso mesmo. E é muito doloroso. E eu acho que um pé na bunda, às vezes, dói mais do que perder o próprio emprego, cara. Com certeza. Eu É, acho. Apesar quando, do homem mostrar que ele valoriza do meu trabalho, porque eu tenho que trabalhar, o trabalho é importante, acho que para os dois. é, Enriquece de várias formas, não só porque financeiramente é importante, mas é importante para muitas coisas. Agora, eu arrisco a dizer que se o homem não tiver essa questão dessa responsabilidade de fato, porque se ele está num relacionamento, seja um casamento ou seja um namoro, ele assumiu a responsabilidade, então ele tem que estar participando disso. E eu acho, assim, que se ele tomar um pé, vai doer, se não igual, dói mais do que perder o próprio emprego. Porque daí é, é tipo, para perder o emprego, ele pode ter várias justificativas. mas, Uma mas crise só dói no bolso, né? econômica, Dói só no dói bolso. no bolso, Se ele dói o perde, bolso, se mas ele perde a esposa, ele perde a família, ele dói no ego. foi exato. E assim, se ele perde o trabalho, por exemplo, ele pode justificar com muita coisa. Crise econômica, corte de funcionários, é porque você é um bom funcionário, mas realmente a empresa precisa cortar, Precisou, então precisou, é uma coisa assim. Então, você vai, é chato, é doloroso, pô, fica chateado, porque vai doer no bolso, inclusive. mas tem uma explicação, né? Tem uma explicação. Agora, quando não existe essa manutenção que você fala e quando o homem não está efetivamente com ações dentro da relação, quando ele não participa, até chegar ao ponto dele tomar o pé na bunda, vai doer mais do que perder o emprego, cara. Aí, esquece. Então, é por isso que é melhor pensar nisso agora.
Este vídeo, esta live serve para vocês, homens, pensar sobre isso agora. Isso que você falou de ser uma pessoa que mantém, não é o conquistador, mas é o que mantém. Acho que você interpretou a questão do participar efetivamente dessa forma. Acho que foi bem interessante a forma como você interpretou. Então, a melhor forma é cuidar 50% cada um da relação para que as coisas funcionem. Não tem outro jeito. Vai fazer terapia, vai buscar grupos, vai buscar conhecimento, vai ler livro, vai ver vídeo. É isso aí. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo, eu vou mandar lá para o canal do YouTube, canal Libertar Terapia Online. E na descrição do vídeo, eu vou deixar um outro link, que é de uma mulher, é um vídeo em espanhol, mas o espanhol dela, ela tem uma boa dicção, então é muito fácil de entender. Mesmo quem não fala espanhol vai conseguir entender o que ela fala. E ela fala também da diferença entre homem e mulher, e se eu não me engano, ela é ela estuda neurocomportamental, alguma coisa assim, e é de um grupo muito conhecido que trabalha com marketing neurológico e não sei o que, toda essa parte de neurologia e de funcionamento de comportamento humano, neurologicamente falando, explicados, né, de uma maneira neurológica, e ela fala da questão da diferença entre homem e mulher. É interessantíssimo o vídeo dela. Vou assistir. Então, assiste, eu vou mandar esse vídeo nosso lá pro canal, e daí eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o vídeo dela, que é muito bom, e ela fala de uma maneira muito engraçada, muito gostosa também. Mas é Legal. isso, obrigada Imagina. pela participação, adorei. Eu também. Tá vendo como tá vendo como a gente não massacrou, não vamos massacrar vocês, homens. É só presta atenção na parte de tomar um pé na bunda, eu acho que foi bem interessante falar assim, que é pra acordar pra vida mesmo. É. Homens, mantenham seus casamentos. Homens, tá aí, mantenham seus casamentos. A dica foi dada. E obrigada, gratidão de verdade por ter aceitado. Quando tiver outro assunto, me chama. Oba, vamos fazer mais umas lives então juntas. É gostoso. É legal. Um beijo aí pra vocês. Vocês também. Beijo, boa noite. Para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. E gratidão a todos vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Lembrando, segue o canal, vai lá, se inscreve no canal Libertar Terapia Online, vai lá no YouTube, se inscreve, porque eu vou deixar o link de um outro vídeo que também fala sobre relacionamento homem-mulher, uma visão neurológica a respeito disso, por que que o homem é diferente da mulher, por que que o homem é menos detalhista, por que que a mulher consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e o homem não consegue dar conta. Ela explica várias coisas de uma maneira muito legal. O vídeo está em espanhol, mas é um espanhol super fácil de entender, porque ela tem uma boa dicção. Eu já recomendei esse vídeo para vários pacientes meus, porque eu adoro esse vídeo. Então, na descrição lá do canal Libertar Terapia Online, eu vou deixar o link desse outro vídeo. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, por favor, faça favor de ir lá e clicar e começar a seguir e olhar os outros vídeos que tem, porque tem assuntos muito interessantes. Se você curtiu, dá like, comenta, compartilha a página com seus contatos. E gratidão por estar presente até essa hora, no dia de hoje. Boa semana, bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.